Bom dia, família! Bom dia, amigos, amigas, irmãos e irmãs, né? Porque às vezes tem gente que não estava acompanhando e começou a acompanhar agora, então a gente faz esse cumprimento. Aqui não é rede de televisão, aqui, graças a Deus, agora nós temos mídia social. Agora nós podemos nos utilizar desse equipamento tão eficaz, né? Que permite com que a gente tenha a liberdade democrática de expor as nossas lembranças, a história, situações relevantes, né? De expor aqui opiniões, ideias, enfim, né? De mostrar verdades e assim por diante. Como eu estava dizendo, né? Eu fui muito ajudado. Agora teve muitos amigos, né? Que infelizmente, companheiros, que não tiveram o mesmo apoio, né? Infelizmente, não buscaram, de repente vacilaram e não tiveram o apoio que a gente teve de amigos idealistas. Mas, por exemplo, muitos foram enforcados por interesses de partidos políticos. Isso, partidos políticos. Sabe por quê? Porque tinha alguém por trás, de dentro da instituição, que determinava, olha, mata esse cara no ninho, esse cara vai nos atrapalhar. Se ele for candidato e for eleito, esse cara vai ser uma pedra no nosso sapato. Ele vai incomodar demais da conta. Como posteriormente, com a evolução, nós tivemos caras aí que incomodaram. Por exemplo, o Olímpio não incomodou? Esse governo que tá aí? O Olímpio incomodou. O Olímpio incomodou. Nós tivemos, por exemplo, Cabo Wilson foi deputado estadual. Ele incomodou? Não incomodou. Não incomodou. Quando que ele incomodou? Nunca incomodou. Né? Nós que lutamos tanto para que o nosso regulamento disciplinar fosse revisado. Eu representei junto ao Ministério Público pela inconstitucionalidade na época no nosso regulamento disciplinar. Nossa Senhora, vocês não sabem o que eu sofri. Nossa, o comandante-geral teve que mandar para São Carlos, porque eu representei lá, teve que mandar um representante jurídico para São Carlos, porque o juiz determinou que providências fossem tomadas. O promotor denunciou a situação e foi determinado que providências fossem tomadas. E eu me lembro que os caras falavam para mim, Cesário, você está dando dor de cabeça pro comando geral. Nossa Senhora, cara, você é corajoso, mas você está botando o seu na reta. Os caras vão detonar você, famílias, vão passar por cima de você que nem um rolo compressor. E eu ficava com medo, óbvio. Mas eu ia para cima. Eu ia para cima e só pensava em Deus. Sabe? Que Nosso Senhor Jesus Cristo me fortaleça, esteja do meu lado, eu vou para cima. Até me lembro de uma audiência, os caras estavam com 3, 4 advogados lá, aqui em São Paulo, numa situação envolvendo aqui, acho que o Cabo Soldado, se não me engano, e eu estava com um advogado, um parceiro meu na época, né? E aí eu com medo, né? Os caras com um advogado, ex-juiz, que tem um cara lá não sei se ele está lá ainda, ele era ex-juiz e tal, se julgava o bam da situação, né, a última bolacha do pacote, mas eu tomou umas burdoadas minhas lá dentro, sabe? Burdoada assim, no papel, mesmo sendo ex-juiz. E eu descobri umas situações dele, sabe? Então eu fui pra cima do cara sem dó. Então eu me lembro, naquela oportunidade, que teve essa audiência. Aí eu fiquei com medo, falei assim, pô, eu vou dançar. Graças a Deus, entrei com o meu terço na mão, porque eu sou católico, apostólico romano, é a minha religião, respeito todas as outras, né? Graças a Deus, nunca tive problema com os meus parceiros, sempre frequentei até as outras religiões e tal, a convite dos meus amigos, amigas, meus irmãos e irmãs, nunca tive problema. Aí eu entrei com o meu tercinho lá, né, firme e forte, né? Entrei lá e falei, meu Deus, só o Senhor mesmo para me defender. Só o Senhor para dar sabedoria para o meu parceiro aqui, para que ele, né? Saímos vitoriosos. Eles com 4 advogados, saímos vitoriosos. Também me acusaram de calúnia, difamação, um monte de coisa, porque o Diário de São Paulo publicou algumas matérias, Folha de São Paulo, deu até televisão na época, e eles me entraram com uma ação contra mim. Adivinha o que aconteceu? Adivinha o que aconteceu? Quem está embasado com a verdade, gente, não tem como, eu tenho tudo guardadinho isso aí. Tudo guardadinho. Então, tomaram na cabeça, né? O ressarcimento que eles estavam pedindo, quem tinha que pedir era eu. E os companheiros nossos, que contribuíam mensalmente lá. Né? E nós saímos vitoriosos
dessa audiência. Então, eu me lembro com muita, sabe, com muita satisfação e agradeço ao meu parceiro, que foi iluminado, né, naquele momento por Deus Nosso Senhor, que realmente olhou por mim naquela situação, porque senão eu estava na rua da amargura. Então, muitos companheiros nossos foram mortos, enforcados, né, demitidos, perseguidos, arrebentados, né, em detrimento dos interesses políticos. Né? Interesses sim de PT, PSDB, PMDB, sabe? Desses caras aí, né? Que são cheios de raposas velhas, né? Aí eles falam do regime militar lá atrás, né? Que a ditadura era lá atrás. Gente, ó, eu também não tinha luz, eu também não enxergava. Depois eu comecei a enxergar e comecei a prestar atenção que a ditadura começou depois. Que aqueles caras pintadas, sabe aqueles caras lá? Os que defendiam os trabalhadores, nós estamos vendo aí diuturnamente nos telejornais. Esses caras que gritavam lá, chegou a ter 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas, eles gritavam, induziam outras lideranças. Eu lembro Sócrates lá gritando e tal, mal sabia o Sócrates, coitado, que aqueles caras tinham um planejamento, tudo pronto. Que democracia que eles queriam era esta aí, ó. Era esta aí. Mal sabia o Sócrates, coitado. Puta de um cara que eu sempre admirei como jogador de futebol. E era um cara inteligentíssimo. Só que foi induzido. Foi, sabe? Então a gente cansou de ver, gente, situações que companheiros nossos, né, foram traídos, foram retirados, subtraídos da luta deles, né, idealista, por líderes políticos de PT, PSDB, PMDB, que se sentiram amedrontados. Caras, né? Por exemplo, eu me lembro uma vez, eu fui indicado pro Conselho Fiscal da Previdência, do SPPrev. E aí tinha todo um dossiê que foi montado, eu tinha apoio de grandes lideranças, eu tive apoio de grandes entidades, sabe? Apoio ali por escrito, sabe? Um negócio lindo, maravilhoso. Eu tenho tudo guardadinho também. Tudo quanto é documento, até documentozinho que eu fazia na companhia eu tenho guardado. Tenho cópia guardada. Eu sempre fui caprichoso nessa parte. Aí, gente... eu me lembro dessa situação, né, de documentações que eu guardava. Eu tirava cópia e guardava, por quê? Porque eu sabia que lá na frente eu ia acabar precisando desses documentos. E não dava outra. Não dava outra. Sabe, eu precisei, gente, comprovar situações absurdas que eles pediam só para me deteriorar, sabe? Aquela situação de segurar a gente. Então eles pediam, falavam assim, ó, pede, incomoda ele. Que nem São Carlos, teve um coronel que fez uma reunião com os oficiais e falou assim, ó, vamos pedir um CD para ele, Conselho de Disciplina. Não vai dar nada no final, mas ele vai gastar dinheiro com o advogado, vai encher o saco dele, e ele vai perder o tempo dele ali e vai parar de incomodar a gente. Entendeu? Graças a Deus não virou. Porque eu tive apoio, inclusive no coronel, que Deus o tenha, já faleceu. Mas ele me tirou de São Carlos, me trouxe para São Paulo e salvaguardou o meu lado. Senão, mas por quê? Porque eu trabalhei com ele quando ele era tenente, né? Quando ele era capitão. Então ele me conhecia assim, salteado de cor. Minha família me conhecia bem. E ele me ajudou naquela oportunidade. Inclusive, intercedendo inclusive na corregedoria. Mostrando que os caras estavam errados. Então foi um cara espetacular. Tinha os interesses dele, tinha isso, aquilo, outro, mas na hora de defender o que era certo, com a minha pessoa, ele foi honesto. Então, eu me lembro de situações em que subtraíram politicamente os caras. Por quê? Porque eles iam incomodar, eles iam pegar no pé, eles iam, de certa forma, atrapalhar a vida deles. E eu me lembro nessa oportunidade, o presidente da SPPrev mandou um documento para mim dizendo, olha, infelizmente, se o senhor verificar, mandou cópia da lei para mim, tudo bonitinho, tudo certinho, ele fez tudo certinho. Ele falou, infelizmente, o que o senhor está almejando não será possível, porque, como a lei prevê,
depende de indicação do comandante-geral da Polícia Militar. E adivinha quem o comandante-geral da Polícia Militar indicava? O Cesário. O cabo Cesário. Imagina, gente. Para. Vai. Jamais. Tem um documento guardado até hoje, a resposta do presidente da SPPrev. E eu ia fazer parte do Conselho Fiscal da SPPrev. Ah, meu Deus do céu. Se eu caio ali, né? Aí não ia ser só o cabo Wilson que ia dizer nas reuniões que eu fui o cara que mais deu dor de cabeça para ele. Lá na SPPrev também o cara devia, acho que foi orientado. Ele falou, o quê? Deixou esse cara fora do esquema. E deixou mesmo. Eu caí fora e foi um major para lá, né? E boa sorte. Né? Não era para ser, não foi. Deus não quis essa forma. Porque se Deus quisesse, eu estaria lá. Deus não quis que eu me envolvesse com aquilo lá. Então, gente, é o que eu quero dizer. Hoje, os caras pintadas, né, que na época era José Serra, tô passando em cima das palavras, por causa que eu quero agilizar o vídeo. Por exemplo, José Serra, líder estudantil, né? Tá aí. Veja quem é o José Serra, PSDB. As delações, e etc. Então vejam, Lula, líder dos trabalhadores, né? Michel Temer, ele não sabia de nada. Nada, dica de nada. Era presidente do PMDB, vice-presidente, sabia de nada. Não sabia de nada, coitado. Eu fico até com dó, né? Então, aí chega, por exemplo, Renan Calheiros, Requião. Renan Calheiros, 16 inquéritos. 16. Delações uma atrás da outra. Junto com Eduardo Cunha. Da onde que eles são? PMDB. Agora eles querem imputar abuso de autoridade, gente. Ao Judiciário Federal, ao Ministério Público Federal. Eles querem imputar abuso de autoridade quando você suspeitar, fizer uma investigação, né? For fazer um levantamento, efetuar diligências, eles querem imputar abuso de autoridade. Nós somos contra? Não. Nós não somos contra. Nós não queremos também abuso de autoridade. Em nenhum escalão. Em nenhum escalão, seja lá qual for. Desde estadual, federal, nós também repudiamos qualquer tipo de abuso de autoridade. Mas, gente, o momento é para isso? O momento é para isso? Vocês acham que o Moro lá está praticando abuso de autoridade? Vocês acham, na concepção de vocês, que o Ministério Público Federal está praticando abuso de autoridade, gente? Fala para mim. Sabe? Então, pelo amor... pior cego é aquele que não quer enxergar. Então, ontem, quando eu vi o cara no Senado fazendo a explanação dele contra as autoridades, deteriorando as autoridades federais, Ministério Público Federal e tal, e apoiando um projeto de abuso de autoridade para tentar salvaguardar o dele e dos amigos dele, dos parceiros dele, que são uma grande maioria envolvidos aí nas relações de Odebrecht, de OSA, não sei das quantas, e um monte de empresa, por propina, lavagem de dinheiro, superfaturamento de obras públicas. Entendeu? Aí o que acontece? Pelo amor do meu filhinho, né, gente? O cara vai lá, detona as autoridades e defende o abuso de autoridade, dizendo que eles estão ultrapassando os limites dele, que eles estão passando por cima do legislativo. Gente, eles estão passando por cima de bandido, é de corrupto, é de sem vergonha que está levando dinheiro público, oriundo dos impostos que o brasileiro paga com tanto sacrifício. Então, vamos parar com isso, né, gente? Vamos parar com essas barbaridades, né? Com esses absurdos, né? Essas conversas para boi dormir, né? Então nós precisamos, gente, lutar. Se não lutar, se não gritar, aí, se não perder um tempinho, para ganhar um tempo maior, para ganhar um futuro para os nossos filhos, para ganhar um futuro melhor para os nossos netos, sabe? Nós estamos fritos. Então, enquanto o Brasil afundava, eles em nenhum momento se esforçavam pelo povo. Em nenhum momento quiseram fazer
promover as reformas fiscal, política, previdenciária no Brasil. Eles estavam tão preocupados e tão tomados pelas propinas, pelo superfaturamento de obras, dos eventos que iam haver no Brasil, né, Copa do Mundo, Olimpíadas e tal, que eles não tinham tempo para botar em votação as reformas tão necessárias, há anos engavetadas dentro do Parlamento Federal. Eles não tinham tempo. Então, o povo trabalhando, o povo pagando impostos, e eles roubando, e eles interagindo de forma corrupta, superfaturando obras, lavando dinheiro, metendo a mão nas propinas, que também eram fornecidas por bandidos. Não vem falar para mim que é santo, que não é não. Que quer passar o Brasil a limpo, que para. Essa conversa, você sabia muito bem que pagando as propinas você estava sacaneando. Viu? Então não vem com essa conversa. Então, enquanto os trabalhadores se enforcavam, ou eram enforcados, né, eles estavam preocupados com isso. Em nenhum momento se preocuparam com reforma fiscal, previdenciária, reformas política, nada. E agora eles estão se preocupando, reforma trabalhista, agora eles estão se preocupando, mas como? Para ferrar o trabalhador em todos os sentidos, tanto na questão previdenciária como na questão trabalhista. Ou eu estou enganado? Eles estão dando benefício? Eles estão ajudando em alguma coisa? Eles estão tirando algum benefício deles próprios? Não. Eles estão ferrando o povo, como é tradicional aqui no Brasil, infelizmente, com dor no coração, que eu digo. Eles estão ferrando o povo, sabe? Eles mesmo estão salvaguardando o lado deles. É com abuso de autoridade, entendeu? Deixando eles fora de regime previdenciário, deixando eles fora de situações de reforma trabalhista, deixando eles fora de um monte de coisa aí. Estão só vendo o lado deles. E aí vem o salário, benefício, toco. Sabe o que é o toco, né? Todo mundo sabe o que é o toco, né? Como todo mundo sabia há 40 anos que tinha todas essas barbaridades. Só foi explodir agora. Arrebentar agora. E nós temos lá, Fernando Collor de Mello. Saiu pela porta de trás da presidência da República. Hoje é senador da República, já há muito tempo. Grita, fala. Esse cara não era pra estar... Era para estar lá quietinho, no estado dele, ali. Porque a impunidade é muito clara. A punição que ele sofreu foi branda. Ele cometeu crimes e crimes, crime de lavagem de dinheiro, crime caixador, e hoje é senador da República. Roberto Jefferson me assustou quando eu vi ele na televisão, no programa eleitoral gratuito. O cara cantando de galo, cara. Como se ele fosse o Bambambam. O cara estava envolvido nos esquemas. E tantos outros do mensalão que hoje estão no Petrolão, no Odebrechão e assim por diante. Né? Grandes propineiros fizeram história, arrebentaram o Brasil, saquearam o Brasil, roubaram o Brasil. Grandes propineiros, grandes bandidos, grandes lavadores de dinheiro. E continuam ocupando os seus cargos. Um cara que tem 16 inquéritos, gente, embasado, faz parte de várias delações premiadas que foram homologadas, porque senão, se não tivesse embasamento legal, não seriam homologadas. Depende da Polícia Federal, tal, do Ministério Público Federal. Ele era para estar lá onde ele está? Gente, desculpe a ignorância do macaco, desculpe, sabe, mas... Ele era para estar lá onde ele está? Fala para mim. De jeito nenhum. O cara influencia nas investigações, o cara tá metendo o bico nos bastidores, o cara tá batendo de frente com o delegado federal, o cara tá batendo de frente enchendo o saco do Judiciário Federal, do Ministério Público Federal. Ali, ó, tá batendo de frente, enchendo o saco. Por quê? Ele quer segurar, gente. Ele quer segurar. Então, vamos, por fim, registrar nos nossos assentamentos históricos e lembrar que nós temos uma história a ser contada. Mas vamos lembrar dos verdadeiros guerreiros, os guerreiros de verdade, os que sacrificaram a vida, às vezes a vida profissional,
sabe? Às vezes até a vida familiar, em detrimento dos ideais brasileiros, em detrimento do futuro da nossa nação, do nosso país. Então vamos lembrar desses caras. Esses caras é que tem que aparecer lá o nome deles, e se não aparecer, nós vamos lembrar. Somos nós que vamos lembrar. E lembrando dessa história, outros idealistas surgirão, né? Verdadeiros guerreiros, e o povo brasileiro, se Deus quiser, num futuro, né? É um sonho, mas esse sonho jamais morrerá, né? Na minha cabeça, no meu coração e na cabeça e no coração de tantos brasileiros. Nós temos a esperança e o sonho de que dias melhores virão, sabe? De que novas fases da história virão, histórias positivas, honestas, justas, sabe? Que serão registradas nos assentamentos da história brasileira, e que daqui 30, 40 anos, todo jovem, numa escola, no primário, no ensino médio, no curso superior, aprenderá, né? E verá o que foi a história, né? E quem foram os vagabundos, os ladrões, propineiros, as famílias que traíram o país ao longo de toda a história, e quem foram os verdadeiros guerreiros, aqueles que realmente, de fato, se sacrificaram por um país melhor, por uma nação melhor. Gente, beijo no coração de vocês. Desculpem se prolonguei muito. Desculpem se falo pra chuchu. Desculpem aqueles que eu incomodei, que não gostam. Desculpem, peço desculpa. Mas jamais vou deixar de expor aqui, de aproveitar essa oportunidade que hoje a mídia social me dá, que a democracia me dá, de expor a minha opinião, né? Sobre todos os fatos da história ao longo dos anos, né? E sobre os fatos atuais, que o Brasil atravessa uma crise sem precedente e nós precisamos lutar. Se os guerreiros não aparecerem, não mostrarem a cara, o Brasil tende a afundar cada vez mais. E a conta, como eu sempre digo, ficarão para os nossos filhos e para os nossos netos. É isso que nós queremos? Não é. Bom feriado a todos e que Deus abençoe a cada um de vocês e aos seus familiares. Beijo no coração de vocês. Valeu, gente!